Oi, Lauren, tudo bem? Primeiro entrar na minha live, Lauren, que saudade da nossa, né? Deputado Raul, que honra tê-lo aqui. Hugo, meu amigo, já entrou, vou enviar o convite para ele. Os minutinhos são assim, o Insta demora até uns 5 minutos. Fui estudar depois de muito fazer live. Então, assim... Oi, Hugo! Olá, tudo bem, Lorena? Tudo e você? Tudo ótimo. Tô Lauren, um aqui com beijão, meu, viu? tô aqui com meu look de quarentena agora, não tem mais baseira, né? Isso que eu já ia perguntar. Mudou o visual? Eu mudei um pouquinho aí. Foi o tédio da quarentena? Não é o tédio, é porque é melhor ficar careca do que ficar com o cabelão grande, né? Professor Paulo Aires Barreto, que orgulho, muito nos honra com a presença aqui nesse nosso bate-papo. O professor Paulo passou aqui na nossa terça-feira, né, de uma semana inteira dedicada à reforma constitucional tributária. Tivemos aí segunda-feira o professor Scaff, terça-feira o professor Paulo, quarta-feira o meu secretário de Estado, Rogério Galo, quinta-feira tivemos o deputado Raul, que também está aqui presente nos assistindo. Acho que te assistindo, né, Hugo, já que são amigos. Hoje nós temos literalmente uma maratona, live em dose dupla. Tivemos aí às 18 horas com o deputado Mauro Benevides Filho, que também deu um aulão, né? Bastante conteúdo e Super informação. alto. E o Hugo aceitou meu convite, a quem eu agradeço muito, Hugo. Muito obrigada, viu? Por Eu ter tô, aceitado fazer essa live extraordinária para nos brindar aí com mais um show de conhecimento. eu tô muito honrado com o convite. Depois de tantos convidados ilustres, eu tô aqui mais para contar da minha vivência dentro do Congresso, dentro desses poucos anos de atuação, né? Mas acho que é legal a gente falar também do processo que acontece na Câmara, no Senado e tudo mais. Isso é verdade, é verdade. Quando eu tive a ideia de fazer uma semana inteira dedicada à reforma tributária, na hora pensei em você. A gente ainda não se conhece pessoalmente, mas se Deus quiser, vai retomar os trabalhos, a gente vai ter a oportunidade de se conhecer. Mas Com lembrei certeza. muito porque te acompanho e sei da sua dedicação relacionada às matérias tributárias. Para quem não conhece o Hugo, ele é advogado e assessor parlamentar. Está aí assessorando hoje o nosso deputado Alexis Fontaine, que também passou por aqui. Então, é uma pessoa que tem muito gabarito. Ela já assessorou o nosso deputado Raul, né? Então, é uma pessoa que tem muito gabarito em matéria tributária e pode nos falar bastante sobre a reforma tributária, sobre os trâmites da reforma tributária. Hugo, você acompanhou a gente aí ao longo dessa semana, então eu queria perguntar, a gente perguntou para todos eles quais seriam a visão em se voltar a discutir uma reforma tributária em dias de pandemia. Então, eu queria muito saber, na sua opinião, se é favorável para o Brasil discutir e voltar aos trabalhos aí da comissão mista em dias de pandemia. Eu sou muito otimista em fazer uma reforma tributária no Brasil. Eu acho que é uma medida que vai destravar tudo que a gente tem de burocracia, de dificuldade de empreender. E no momento desse, eu acredito sim que a gente precisa fazer uma reforma tributária, principalmente para começar a ter uma nova forma de combater o endividamento público que vem agora pela frente, que já está acontecendo. O Brasil ele vem com uma dificuldade financeira desde quando eu comecei a trabalhar no Congresso lá com o deputado Raul, a gente já acompanhava isso de perto com a crise do governo Dilma, depois com a crise política que se instaurou até que acontecesse o impeachment e depois o presidente Temer. Então, eu acredito que é essencial a gente fazer uma reforma tributária, sim, para a gente melhorar em termos de conformidade tributária, melhorar em termos de facilitar E, o diálogo do cidadão e com o nesse poder público. momento e dias de pandemia, se a gente voltar a discutir de forma remota pontos que são tão importantes para a estrutura, né, do sistema de arrecadação do Brasil, não seria prejudicial? Não poderia sobrar aí para o contribuinte, como é o medo do professor Fernando, do professor Paulo Aires? Esse medo
ele vem de muito tempo, né? O deputado Raul conta muito lá da primeira reforma tributária que o Fernando Henrique fez lá em 95, que foi o ano que eu nasci, que eles tinham tudo pronto para fazer, um presidente eleito democraticamente, todo o Congresso favorável, mas que o medo da Receita Federal foi preponderante naquele momento para inviabilizar a reforma tributária. Eu acredito que a gente tem que tomar cuidado, esse cuidado é essencial justamente para que a gente não deixe que o debate da reforma tributária seja contaminado com as necessidades que vão vir agora dos estados, dos municípios e da União também, para cobrir o rombo das contas públicas, que já era grande e agora vai ficar muito maior. Mas a gente não vai ter projeção de futuro, um futuro que eu acredito que seja adequado com crescimento econômico, com talvez uma entrada na OCDE aí que é tanto almejada, sem uma reforma tributária. É verdade, a gente passou por aqui várias personalidades, eu digo aí, do direito tributário. Incrível como cada um tem uma visão, né? O que eu vejo é que todo mundo tem o mesmo sentimento, que é preciso sim uma reforma tributária, mas nesse momento todos com um pouco de receio e um pouco de medo, né, do que possa acontecer. E o professor Fernando bem falou, com medo aí de abrir a caixinha de Pandora. Eu falei, bom, então ninguém melhor que o Hugo para falar um pouco disso. A gente, a Eloá falando que a reforma tributária é urgente. A gente tem esse sentimento de que ela seja Ela urgente. foi minha companheira aí, junto com o deputado Raul, em muitas reuniões que a gente fez com vários setores da economia, quando não tinha nenhum momento favorável para se discutir uma reforma tributária, e o deputado Raul foi quem começou a puxar essa discussão lá na época. Até antes da reforma da Previdência, né, que sempre foi o primeiro passo para a gente conseguir, primeiro, ter um mecanismo para controlar as contas públicas, no primeiro momento, e agora a reforma tributária para que a gente consiga criar um ambiente realmente de desenvolvimento econômico, para que a gente consiga cessar a destruição de riqueza que a gente tem hoje. Eu só ia agradecer muito a presença do professor Paulo Aires, do professor Daniel Giotti, que está aqui presente, e do colega e amigo Frederico Miller Coutinho. Obrigado a todo mundo aqui. Sexta-feira, 8 da noite, é só para os fortes, né? Ainda mais falando de reforma tributária, né, Hugo? Eu ia pedir também, entrando agora na nossa segunda pergunta, a gente sabe que está tramitando pelo Senado a PEC 110 e tramita pelo Congresso, pela Câmara a PEC 45. O meu secretário de Estado, Rogério Galo, e também o deputado Raul brincaram, PEC 155. Eu demorei para entender, mas depois entendi o que era a PEC 155. E tem aí uma terceira e possível proposta, não formalizada ainda, vinda do governo federal em um IVA, né, um IBS dual. Dentro dessas três possibilidades, qual você acha a melhor alternativa para esse momento? A PEC 45, a PEC 110 ou um possível IBS dual vindo aí do governo federal? A PEC 45 e a PEC 110, elas são muito, muito parecidas, assim. Elas têm os mesmos princípios. Eu prometi que ia fazer com vinho, né? Eu não tenho vinho, mas estou com uísque aqui, ó. Mas então pronto, bem tranquilo. a gente tá aqui. Elas são bem parecidas em princípio, né? De ter um imposto sobre valor agregado, de fazer uma simplificação radical no sistema tributário. A PEC do deputado Raul, ela é um pouco mais abrangente, pega alguns tributos que estão na folha de pagamento também e coloca para dentro do IBS. E a proposta que viria do governo federal, ela é uma proposta que a gente ainda não tem conhecimento assim de texto. É uma coisa que vem sendo aventada desde lá do Michel Temer, né? Que era a unificação do PIS/COFINS e acabar com a cumulatividade. Mas eu não tenho uma resposta. A sua opinião. Eu não tenho uma resposta para essa pergunta, porque eu acredito que o Congresso está fazendo um papel muito conciliador nesse tema. Antes de a gente ter que paralisar as atividades para o coronavírus, eu ainda estou
Ainda estou Entusiasta. muito entusiasta da proposta, mas eu acredito que os princípios são ter um IVA com princípio de destino, que a gente consiga fazer um sistema tributário realmente simples e transparente, porque os benefícios são outros também, né? Não só a questão de ter um ambiente melhor para os empresários, mas também de construir uma cidadania fiscal que a gente sente muita falta hoje, né? Uma coisa que a gente conversa muito no gabinete do Alexis é que, por mais que todo mundo fale que acreditam na reforma tributária, a reforma tributária não é um tema sexy, assim, ela não envolve as pessoas como, por exemplo, a educação. Quando a gente fala de reforma tributária, sempre vem à mente das pessoas que seja uma diminuição de carga Até porque, eu vou tributária. ser sincera, eu tenho 33 anos, a Constituição tem 32, esse ano a Constituição Federal, né, 5 de outubro, completa Sim. 32 anos. E desde a minha faculdade eu escuto falar em reforma tributária. Eu lembro que o professor me marcou muito, Dejango, excelente tributarista. Ele falou: Lorena, você gosta muito de tributário, eu vejo você se empolga, você só faz isso. E eu realmente, durante a minha faculdade, só tive contato com tributário. Na realidade, eu nem tive contato com outra matéria durante a minha vida profissional. E ele falava: estuda, se dedica. Talvez eu acho que por isso eu seja tão interessada, entusiasta da reforma tributária. Mas, enfim, desde aquela época, e olha que eu já me formei há um tempão, não, a reforma ainda não saiu do papel. Eu queria só agradecer a presença do Dr. Márcio Guedes, uma das minhas grandes inspirações aí no direito. Obrigada por estar aqui nesta sexta-feira nos assistindo. Legal. Tem muita gente boa entrando aí, o pessoal da Câmara, tá dando uns Quem, amigos aí, família. quem Thaís, lá você da for vendo entrar, liderança. dá um oi que eu acompanho aqui. Ela... Muito legal. Mas é isso aí. Então, Lorena, eu acredito muito que a gente tá no... A gente estava caminhando bem para isso. O ministro Paulo Guedes já havia prometido aí uma... E parece que caiu um pouquinho. Agora voltou. Voltou, beleza. Frederico, um Já. colega, perguntou uma pergunta. Qual a carga ideal para vocês tributaristas? Eu só ia me antecipar na resposta. Não acredito que tenha carga ideal padrão, mas com certeza a carga tributária brasileira hoje não é a ideal. A gente é super taxado, super tributado, sobretaxado, cheio de fundos. A questão nós temos o imposto de renda e a União criou a contribuição social sobre lucro líquido para burlar a divisão com os estados, aumentando muito a sua arrecadação. Então, acho que o nosso sistema realmente está doente. Nosso sistema tributário é um sistema doente, é realmente um manicômio, como diz aí nosso deputado Raul, um Frankenstein. Então, acredito sim que a gente precisa da reforma tributária, mas não sei chegar a qual é. Aí, Hugo, voltou. Tá dando que às vezes o seu vídeo para, talvez Ai, por caiu. conta, não sei se você tá no 4G ou Wi-Fi. Só queria dar um beijão para Eu tô minha no sócia, 4G. que oportuniza que tudo isso aconteça. Ellen, obrigada, viu, por estar aqui. Seja bem-vinda, doutora Ellen. Então, eu acho que o tributarista, o advogado tributarista, talvez ele não tenha todos os elementos para conseguir avaliar, né, o tamanho da carga tributária ideal, porque nessa discussão tem muitas outras questões que estão envolvidas, que é questão de endividamento público, questão de política pública, a forma que você faria esse tipo de política. Então, nesse momento, eu acredito que a carga tributária que a gente tem é o tamanho do Estado brasileiro e mal ainda, porque a gente acaba se endividando para conseguir manter esse Estado. E eu acredito que, além da reforma tributária, tem outras medidas que têm que ser feitas para que a gente realmente consiga chegar no objetivo de garantir melhores políticas públicas para os brasileiros. Hugo, então, só recapitulando, você compartilha do entendimento que voltar aos trabalhos aí da comissão mista, ainda que da forma remota, compactuando aí do posicionamento do senador Roberto Rocha e do deputado Aguinaldo, né, que
É isso mesmo, a gente tem que voltar aos trabalhos. E agora o deputado Mauro Benevides já se manifestou que recebeu a ligação do senador e que os trabalhos devem retomar na próxima segunda-feira. Então, parados não ficaremos, né? Com certeza. É, essa notícia me alegra muito, eu ainda não tinha, ainda não sabia, fiquei sabendo agora na live do deputado Mauro Benevides. Eu tenho acompanhado de perto lá a assessoria do senador Roberto Rocha para saber da evolução dos trabalhos e o deputado Alexis também está super entusiasta para que a gente realmente volte a trabalhar no tema e consiga avançar na discussão. Sobre a sua atuação junto com o deputado Alexis, a gente sabe que ele foi bem atuante na questão de trazer e de marcar e brigar para que a professora Rita de la Feria participasse aí de uma audiência junto à comissão mista. Dentre os aprendizados dela e a possibilidade de... Ela ainda fala IVA, né? Mas a gente viu que agora os países já estão chamando aí de IBS, traduzindo. Dentre a Isso. proposta dela, você acha que se assemelha ao que o Brasil precisa e que seria isso mesmo, um IVA? Eu acredito, eu acredito sim que o que a gente precisa é um IVA, mas eu vejo vários obstáculos que impeçam com que a gente chegue no IVA ideal, que é o que ela defende hoje, né? Que é um IVA de alíquota única, Sem seletividade? sem seletividade, sem incentivos fiscais, né? Só incentivos financeiros. Então, eu acredito que seria ideal, mas a gente tem um passado de construção de alguns puxadinhos tributários, né? Substituição tributária, aumentar o tamanho do lucro presumido, por exemplo, algumas ficções jurídicas que a gente criou para garantir a arrecadação em todo esse tempo, sem fazer reformas tributárias realmente abrangentes, que eu acredito que vão impedir com que a gente consiga chegar no IVA ideal, que é o que ela defende. Eu vi que o dela é realmente para países mais desenvolvidos, né? E o Brasil, por Sim. ser um país continental, a gente talvez não consiga um IVA sem seletividade, sem possibilidade de concessão de benefícios fiscais. Compartilhe um pouco aí desse entendimento, que a gente tem que flexibilizar. Professor Paulo, tá aqui, ó, fazendo joia. Sim, professor, concorda com a gente? Professor Olha, Paulo, estou te acompanhando bastante, hein, para ficar craque igual você. professor Paulo fazendo um joia é o sinal que a gente ganhou a live já, né? Já chegamos ok, tudo que a gente precisava. O professor Paulo concorda com a gente. Bom, Hugo, vamos lá. Agora entrando mesmo nos trâmites da reforma tributária aí no Congresso Nacional. Vamos abrir o que está acontecendo e como que foi, por que instauraram a comissão mista e qual é o trabalho dessa comissão? Vamos lá. No início da legislatura, né, em 2019 agora, com o novo Congresso Nacional, a proposta que o deputado Raul era relator na Câmara, que era a PEC 293, perdeu força. O CECIF, que já teve uma atuação junto, até na época do deputado Raul, que apresentou também, inclusive, a PEC 45 como emenda à PEC 293 lá atrás, conseguiu um protagonismo junto com os deputados e conseguiu o patrocínio do deputado Baleia Rossi para que fosse o autor e também para ir junto com o presidente Rodrigo Maia para a tramitação, né, da PEC. E dentro desse cenário, o deputado Raul também foi junto ao Senado Federal para conseguir também a força da PEC 293, que virou PEC 110, para que essas propostas conseguissem caminhar. Até porque... Tem desse aí, Hugo? Eu tenho e o meu tá autografado pelo deputado Raul já. Puxa, então tá faltando aqui. Eloá, vamos providenciar. Eloá, por favor, meu autógrafo, não me deixe sem. Eu sei que em breve a gente vai estar junto em Brasília e ele vai ter o prazer de fazer isso. E aí, o que aconteceu? Como as peças ficaram concorrentes, né? O Congresso passou uma mensagem para a sociedade de que estava pronto para votar a reforma tributária e que essa discussão já estava acontecendo e estava avançando.
Então, começou um movimento também lá do Brasil 200 para defender um imposto sobre movimentações financeiras, que também foi patrocinado pelo PSL lá, junto com o deputado Luciano Bivar, que já defendia essa proposta há muito tempo, quando ele foi deputado, junto com o Marco Sintra. Então, do mesmo jeito que tem um carnaval tributário, tem um carnaval de propostas lá dentro do Congresso Nacional. E a nossa atuação lá no gabinete do deputado Alexis Fontaine é justamente, a gente tem uma preferência pela PEC 45 lá, porque ela tem um recorte mais focado na questão do consumo. Que é o que o deputado Mauro deu a entender. Ele não disse com essas palavras, mas também tem uma preferência pela PEC 45. Eu acredito que ele também tem. Só que ele não concorda com algumas questões, principalmente relacionadas a benefícios fiscais, né? Por conta do histórico dele até de secretário da Fazenda, eu acredito. Ele pôde falar um pouquinho aqui sobre isso. E justamente sobre isso eu ia perguntar. Na quarta-feira passou por aqui o meu secretário de Estado, o Dr. Rogério Galo, que eu agradeço mais uma vez a oportunidade do debate, nos falando sobre uma emenda constitucional 195. Eu fui pesquisar e vi que, na verdade, é 194 e 195. 194 apresentada pelos municípios e 195 apresentada pelos estados, na qual faz uma repaginação da PEC 45 e prevê aquela questão de comitê gestor flexível, onde os estados teriam mais autonomia e de voto e paridade no comitê gestor, em detrimento da União, né, do governo federal, e também prevê aquele fundo de compensação oriundo desses estados que são produtores e não só consumidores, como é o caso do estado de Mato Grosso. Dentro disso, eu queria saber como que o Congresso está lidando com essa emenda aí 195, se é uma emenda que as pessoas falam, que os deputados falam, é uma emenda que tem possibilidade de ganhar um corpo forte para aprovação, tendo em vista que ela é encampada aí por quase todos os secretários das federações, né, que representam os estados. Sim. Só técnica de processo legislativo. A emenda que foi apresentada pelos secretários. Deputado Raul, ele já veio aqui, sou 100% PEC 10, que é muito mais ampla. Deputado, quero É meu muito mais ampla autógrafo, mesmo. por favor. A emenda, ela vem dentro da PEC 45, e essa emenda ela fica à discricionariedade do relator da Câmara, no caso, né, que é o deputado Agnaldo Ribeiro. Mas, como os estados têm um peso muito grande no processo decisório, até para influenciar os deputados na hora de deliberar sobre as matérias, ela tem sim, ela vem sendo levada em consideração sim. O senador Roberto Rocha, inclusive, já incorporou no relatório que ele deu lá na PEC 110, na CCJ. Mas no meio desse processo, os presidentes da Câmara e do Senado decidiram fazer a comissão mista. E tem uma coisa muito diferente, porque a comissão mista da reforma tributária, ela não é uma comissão padrão do regimento do Congresso Nacional. Ela é uma comissão que foi criada por um acordo político feito pelos dois presidentes das duas casas, justamente vendo que só assim eles poderiam dar viabilidade ao processo legislativo para aprovar uma reforma tributária. Então, esse foi um indício assim, que deu um estalo para todo mundo olhar e pensar, não, agora vai, agora a gente está jogando de verdade, né? Vamos aprovar uma reforma tributária. E os estados, eles com certeza vão ser atendidos. Eu acredito que o resultado disso vai ser sim o IVA dual, porque o ICMS é um tributo muito grande, né? Arrecadação bem significativa. Então, ainda não Engraçado sei. que a gente vê o Dr. Rogério Galo defendendo aí a PEC 110, de autoria aí, de nova roupagem do deputado Raul, né, que era oriunda da PEC 293 do ano de 2004. Então, eu fiquei espantada com a posição dos secretários em defender a PEC 110 e não defender a proposta do governo, que seria aí
um IVA ou um IBS dual. Eu achei que os governos iam estar de mãos dadas com o governo federal. Fiquei surpresa com o posicionamento do nosso secretário. O que acontece é que a reforma tributária, diferente da reforma da Previdência, por exemplo, ela mexe não só na questão federal, né, no caso. Todos os tributos que estão ali disciplinados, eles têm alguma interferência dentro dos orçamentos, tanto dos estados quanto dos municípios. O governo federal adotando uma postura de que não estaria disposto a inserir o ICMS e o ISS dentro dessa discussão, ele estaria simplesmente fazendo a simplificação dele e, de certa forma, lavando as mãos para os estados e para os municípios que demandam uma reforma tributária constitucional. E isso significa que você precisa de muito mais capital político para fazer a aprovação disso, né? Então seria muito mais fácil você aprovar um projeto de lei complementar lá com maioria absoluta do que um quórum qualificado de uma emenda constitucional. Hugo, eu falei que a gente está fazendo maratona, né? E eu vejo aqui pessoas que estão maratonando com a gente real. A Lígia é uma delas, está aqui desde segunda-feira, entrou também em todas as lives. Tem Lígia, Fernanda, uma das meninas que eu também vejo bastante aqui comentando. Então a gente vê que é um tema polêmico e ao mesmo tempo apaixonante, né? Desperta paixão aí de nós, tributaristas. Então, aí, Lígia, já aprendi muito. Eu também, sabia? Eu fico aqui de aulão e, ó, tô anotando inclusive as suas coisas, viu, Hugo? Porque depois, quando a gente tiver a oportunidade de sentar, a gente vai. Nós vamos conversar um monte. Eu tenho acompanhado essas 2 semanas aí, viu? Tô acompanhando todos os dias e quando eu não consigo assistir na hora, eu assisto depois. E agora tem tudo no YouTube, então eu tô super É ligado. verdade. Agora, a sua vai estar lá também. Até amanhã tá lá. Eu te mando o link para quem não puder assistir. Hugo, eu vi que você defende. Vi pelas redes sociais. Logo que comecei a acompanhar seu trabalho aí de perto no Congresso Nacional, fui procurar mais um pouco do seu posicionamento em relação à reforma tributária, porque sei que você está com uma grande responsabilidade de estudar e ajudar aí o deputado Alexis na aprovação da reforma tributária. Então, fui acompanhar um pouco mais de perto o seu posicionamento em relação a isso e vi que você defende que a reforma não fere o pacto federativo, né, em detrimento do que muitos estados alegam da criação de um comitê gestor e tiraria a autonomia dos estados e dos municípios, isso acarreta lesão ao pacto federativo. O que você me diz sobre esse posicionamento? Por que não fere o pacto federativo, essa ausência, suposta ausência de autonomia dos estados e municípios? Tem quem defenda que o simples fato de a reforma tributária tirar o poder de arrecadação dos estados, tirar o ICMS dos estados e o ISS dos municípios já seria uma cláusula que aboliu o Pacto Federativo, porque esses entes ficariam dependendo de repasses da União. Mas eu acredito que a partir do momento que a gente consegue, a gente, enquanto país, enquanto nação, defende os mesmos princípios da mesma Constituição e de também estar ligado em melhorar o ambiente para todos, assim, falando de uma forma bem política e pouco técnica, né? Eu acredito que isso não feriria. Quando a gente está falando da PEC 110, ela cria um dispositivo, ela cria um IVA que é bem diferente, quer dizer, pelo menos no primeiro momento, ela cria um IVA que é bem diferente do que está disposto na PEC 45, que inclusive foi um dos primeiros debates que nós tivemos lá com o Bernardo Api, enquanto construímos o texto da PEC 293, que é a questão de você poder fazer alíquotas diferenciadas entre os estados e os municípios, dentro da sua cota parte. E nesse aspecto, eu acredito que seria muito melhor a gente ter uma alíquota única para que fosse, como é que eu posso dizer? Eu acredito que a gente poderia ter uma alíquota única para que Para dar fosse mais muito mais simples.
Isso, justamente, para que fosse muito mais simples para todos. Né? Só Em vista que que, senão a gente ia substituir um sistema fracassado por outro, né? Com várias alíquotas e não ia atingir a finalidade, que é simplificação, né? justamente, justamente. Só que eu enxergo isso como uma tentativa de dar viabilidade política para a proposta. Então, Para quem tá aí nos assistindo, o que a gente está falando é assim: cada estado hoje tem uma alíquota e cada estado institui sua alíquota sobre um determinado produto. Então, vamos supor o exemplo dado pelo secretário de Fazenda. Eu tenho uma indústria e eu faço produção de caneta. Eu vou comercializar essa caneta nos 27 estados da federação. Para cada estado, eu recolho um tributo diferente, porque cada estado institui uma alíquota. E aí, nessa possibilidade, dessa PEC seria a mesma alíquota para todos os estados da federação. Aí entra meu questionamento. Ora, isso não fere a autonomia dos estados de legislar sobre sua própria alíquota? Entendeu? Não é entendi. lesão ao pacto federativo? Hum, será que o simples fato de legislar sobre o tributo seria a garantia da autonomia? Eu acho que a gente poderia resolver isso de uma forma como a criação de gatilhos mesmo orçamentários, para que os estados e os municípios não tivessem que ficar com o pires na mão, como eles falam, dependendo dos repasses voluntários da União, que essas transferências fossem obrigatórias, né? Mas aí teria que elaborar também uma espécie de um estudo baseado nas arrecadações anteriores e levando em consideração a atividade econômica do Estado, para que não só o que ele tivesse arrecadado nos anos anteriores, mas também o desempenho que ele tivesse tido com aquilo. Até porque eu acredito que quando a gente conseguir fazer a reforma tributária que institui o princípio de destino, a gente tem a possibilidade de conseguir desenvolver muito melhor outras regiões do país que hoje não conseguem receber esses recursos, né? Por exemplo, os estados que têm os estados que têm muito mais infraestrutura, que tem muito mais empresas, acaba sendo privilegiado pelo Brasil inteiro por conta da arrecadação de ICMS, enquanto os estados, por exemplo, do Norte e Nordeste, que são potenciais mercados consumidores, eu particularmente não sei dizer o tamanho desses mercados, mas que são grandes mercados consumidores, acabariam naturalmente contribuindo para a sua região, né? Vocês viram aí quando eu chamei o Hugo, é justamente por isso, é gênio, né? Então, com o gênio a gente aprende. Eu tô aqui apertando, apertando o Hugo, e você vê que ele sai sempre é, de uma forma muito boa de quem estuda muito a matéria, esgotou a matéria. Mas estou perguntando mesmo é porque nós tributaristas, a nossa, né, isso é uma discussão aí do grupo também da Nacional e a gente tem muitas dúvidas sobre isso e o debate sempre é bom para todos os lados porque a gente fica conhecendo aí várias possibilidades. Então, Hugo, eu só tenho a te agradecer porque você é real um gênio aí. Eu falo que você é um achado, descobri um achado e todas as nossas conversas sempre são construtivas para mim. Eu aprendo muito com você. Então, queria muito que essa live acontecesse para que você nos brindasse aí com a sua visão de quem estuda muito e quem está dedicado aí a fazer essa junção desses dois PLs, pegar o melhor de cada um, né? Então, eu vou passar Aí aqui e eu, vou te apertar mais um pouco, Hugo, até o final. eu agradeço muito pelo convite, estou aqui à disposição. Tá, então, eu vou agora para um outro tema que é bem polêmico, comitê gestor. Na minha Sim. visão, o comitê gestor é um pouco ruim, porque se for criado nos mesmos moldes do que hoje é o Simples Nacional, fere um pouco o Pacto Federativo e a nossa Constituição Federal, porque os estados deixariam de ter autonomia sobre o seu principal tributo, que é ICMS, deixariam de poder instituir as alíquotas sobre os seus produtos também, tendo em vista que será uma alíquota única e nacional. Então, o Estado, que tem hoje uma autonomia, vai na contramão do discurso do Bolsonaro, que é menos Brasília, mais Brasil. Então, esse comitê gestor, a meu ver, dependendo das pessoas que forem
presididas, né, dependendo das pessoas que presidirem esse comitê gestor, a gente pode sim aí ficar de pires na mão, batendo todo mês. Por favor, comitê gestor, repasse meu dinheiro. E vamos supor que a gente vive uma pandemia em época de comitê gestor, onde o Estado não tem mais arrecadação, nem os municípios, e o comitê se fecha. Não, a gente está vivendo uma pandemia, não tem como destinar dinheiro para os estados, que a gente vai destinar aí para saúde e para órgãos prioritários na combate à disseminação do coronavírus. Você não acha que a criação de um comitê com esse superpoder não é ruim? O comitê gestor ele vem com a figura de tentar consolidar, no caso, seriam as 27 secretarias de Fazenda, né? Que hoje compõem lá Não faz. o Confaz, isso. E esse desenho, eu particularmente acredito que ele vai mudar muito até que a gente consiga realmente fazer esse texto andar. O que a gente... No caso do comitê gestor nos moldes do Simples Nacional, seria uma experiência que deu certo, por isso que eu acredito que seja um modelo inicial hoje. Agora, como que os estados vão realmente se organizar para criar uma forma de compor esse comitê, eu particularmente não consigo vislumbrar bem. A proposta dos estados é justamente que os estados tomem conta do comitê gestor e que a União não tenha sequer participação, né? O que eu acho bem problemático, assim, Mas a também. gente já viu aí a ideia do deputado Maura, que seria tem uma possibilidade de o comitê gestor ser presidido pelo governo federal, por algum representante do governo federal, que talvez quebraria essa paridade e isonomia aí, né? Eu só ia registrar a presença aqui, talvez da nossa mais ilustre, a, que esteja nos acompanhando, que é a sua mãe, viu, Hugo? Vi que ela entrou A minha mãe aqui. está acompanhando, Então, sei. é verdade, eu sou super feliz quando tem família, porque família é nossa base, nosso pilar e nosso esteio para tudo, né? Então, Com beijão para a mãe certeza. do Hugo. Tá lá para cima, é Maria, é? Isso. Um beijo, Nome da minha mãe. filha. É a dona Eva. Eu brinco, eu falo que ela é a dona do planeta. É assim que eu É, chamo ela. vou fazer uma pergunta da Lígia. A criação de fundos de repasse ou do comitê e a unificação em si tira a vinculação dos tributos? Como ficaria a observância da lei das diretrizes orçamentárias? Ah, eu tenho uma dúvida sobre isso. Já que a competência não é mais dos estados, se tem contribuinte inadimplente, quem executa? Ou se eu quero discutir aquela alíquota, quem eu ingresso, eu demando contra quem? Eu vou demandar contra o comitê gestor, que é o Simples Nacional, a gente demanda contra a federação. Como que seria Uhum. isso, né? Já que o No, tributo não ia ser de competência de ninguém. Um pouco de no cada um. desenho da PEC do deputado Raul, o comitê gestor ele teria personalidade. Então seria contra o comitê mesmo. Aí, ó. Só que no caso da PEC 45, não. A PEC 45 ela não fala com detalhes do comitê, né? Então ela é uma PEC bem mais enxuta e ela coloca várias questões para que as leis complementares resolvam isso. Continua uma bagunça, né? Eu acho que pelo menos a regra geral tem que ser aprovada no momento da reforma, porque se a gente aprova uma regra e depois vai aprovar por meio de lei, então realmente a gente não corrige todas essas distorções. Posso estar errada, mas na minha opinião, não sei o que você compartilha aí, viu, Hugo? Eu acredito que deveria ficar. Eu acredito que o comitê gestor deveria ser uma entidade personificada para que ela pudesse responder por essas demandas. Até porque, se você vai discutir, por exemplo, a alíquota de alguma questão, você estaria discutindo para o Brasil inteiro, né? Ou mudaria a configuração do que se trata hoje, da forma que se trata hoje. Aí a gente vai ter um problema também de poderes, né? Todos os estados são representados pela Procuradoria-Geral do Estado, que demanda e litígio maior é sobre o ICMS, como ficariam esses órgãos, mas também isso é tema aí para uma Justamente. outra live. Olha, eu tô adorando o nosso deputado Raul aqui na PEC 110, o IBS será dual. É o que eu
Gosto muito dessa É, proposta, onde o BS será dual, onde a União ficará com 35, os estados e municípios com 65. Os estados e municípios terão seu comitê gestor e a União, a Receita Federal. E eu aí, Hugo? particularmente acredito que a PEC, que o IVA dual vai ser a nossa saída, porque Eu o também. nosso histórico de discussão de reformas tributárias é gigante justamente porque a gente não conseguiu chegar num consenso de partilha de receitas e de competências, né? Então, se a gente conseguir separar União e estados e municípios, eu acredito que fica muito mais fácil. E Inclusive levando em consideração que as procuradorias estaduais, né, resolveriam o problema e seria uma estrutura que não seria abandonada. isso é verdade, cada um continua com a sua personalidade jurídica independente, não faria essa fusão Isso. toda e junção em um único comitê gestor. Então, talvez compartilhe do entendimento que a PEC 110 consegue estancar problemas que a 45 ainda não visualizou, né? Justamente. Sobre isso, A entrar no questão outro do. tema polêmico também. Vou deixar você falar, depois eu entro. Tô aqui te apertando, né, Hugo? Eu quero saber tudo de tudo que está Não, acontecendo mas aí. pode perguntar. E eu vou dar meu jeito, viu? Porque a maioria das coisas não tem como a gente responder com precisão, porque são temas que estão em discussão, né? Então, são muitas teses. No caso da. O que eu queria falar é que justamente a questão do funcionalismo é uma questão muito delicada para a gente tratar na reforma tributária, porque como os estados eles têm autonomia para fazer a criar as estruturas da própria administração tributária para tratar do ICMS, dos tributos que eles são responsáveis, cada estado acaba adotando de uma forma, assim. Teve uma questão que me marcou, que foi já no finalzinho assim da comissão especial da PEC 293, a gente estava com o texto pronto para votar, e aí eu recebi o Dr. Emerson, lá do Amazonas, que é técnico em arrecadação, e aí ele falava que o texto que a gente estava apresentando inviabilizava a administração tributária do Amazonas, porque, em tese, ele seria um técnico e faria algum tipo de diferenciação com o analista, mas que, na verdade, o cargo de técnico lá no Amazonas tinha algumas implicações de um cargo de analista, inclusive a questão salarial era bem parecida. Então, eu acredito que quando a gente for tratar disso, vão aparecer diversos casos. Mato Grosso tem E CFE e ATE, exatamente assim, técnico e analista, vai a aparecer gente tudo. vai ter que fazer uma reforma administrativa do fisco aí para pelo menos a gente conseguir reestruturar e deixar um padrão nacional, né? É, o que vai ser bom, né? Hugo, eu ia perguntar a nossa. A gente tem 14 minutos e não sei se vai dar tempo de eu falar tudo, né? De fazer tudo, mas eu vou fazer uma pergunta que eu gostaria muito de saber a sua opinião. A gente viu aí que o objetivo da reforma tributária também é acabar com a guerra fiscal, né? Parece que os deputados pegaram esse sentimento e viram que a guerra fiscal é muito ruim para o nosso país, porque somos um país muito grande, eu digo aí, continental, e cada estado puxa a sardinha seu pirão primeiro, como disse o professor Paulo Aires, e no meio disso a gente acaba sendo concorrentes. Ao invés de darmos as mãos, somos 27 concorrentes em um único país. Nesse sentido, a reforma tributária, na sua visão, acabar com a concessão de benefícios fiscais é prejudicial ou não? Ou fortalece o sentimento de acabar com a guerra fiscal? Eu acredito muito que o fim da guerra fiscal é necessário para que a gente consiga fazer as políticas públicas da melhor forma, assim. Primeiro que a necessidade de ter uma aprovação em unanimidade no CONFAS, ela inviabiliza o que é que seja para alguns estados que sejam mais fracos politicamente, vamos dizer assim, ou em questões de arrecadação. E, e nem sempre a gente consegue enxergar realmente se o retorno daquela isenção fiscal está acontecendo para o Estado. Então, levando em consideração que a gente preza pela transparência e
até pela facilidade de colher essas informações, eu acredito muito que os incentivos, eles não têm que ser fiscais, mas têm que ser no orçamento mesmo. Eu sou meio fã de incentivos fiscais, viu? Mas, vindo do orçamento, também acredito que essas distorções possam ser corrigidas, né? Por exemplo, aqui é Mato Grosso, é um estado tipicamente produtor e não consumidor. Nessa reforma, a gente já estaria afadada aí uma diminuição da arrecadação grande se não tivesse comitê ou esse fundo de compensação O desses fundo de estados. compensação eu acredito também que é uma coisa que não dá para escapar dele. Até aí entrar. Minha outra pergunta já seria emendar isso. Exatamente. O que você pensa sobre o fundo de compensação desses estados do sul, do centro-oeste, sul e sudeste, que são mais produtores do que consumidores? Eu acredito que não tem como a gente fugir dos fundos de compensação, até porque a tributação ela vai ser reacomodada no país inteiro, né? Então, até a gente conseguir chegar no ponto ótimo em que o que o Estado arrecadar, o que o Estado arrecadar for suficiente para que ele pague as contas, pague funcionários e faça política pública, vai demorar um bom tempo. E eu acredito que seja um bom tempo mesmo, assim, pelo menos uns 20 ou 30 anos, né? É um bom tempo Mas, mesmo. isso é uma questão que os técnicos do Ministério da Economia até e das secretarias de Fazenda teriam que ver os critérios para que fossem adotados. Eu certo que cada um vai puxar a sua sardinha, né? Mas isso está dentro do que foi falado, né? De que a gente não conseguiria fazer uma mudança abrupta para um sistema tributário totalmente novo. A gente precisaria sim colocar essas questões. O tamanho Concordo. da transição só um acordo político muito bem amarrado para conseguir enxergar isso também. Depois de aprovada, a gente vê que divergimos muito das opiniões de todo mundo que passou aqui ao longo dessa semana durante o período de transição. Uns preferem 2 anos, porque daí seria inviável realmente a reforçar a ideia de que vivemos em um manicômio jurídico tributário manter esse sistema de transição por 10 anos, né? Onde a gente fosse trabalhar com, ao mesmo tempo que o IVA aumenta, o ICMS decresce, né? Para daí, quando o ICMS chegar a zero, o IVA chegar na alíquota final. Duas coisas que eu queria perguntar. Esse sistema de transição não é prejudicial para a gente? E outra, as alíquotas não estão muito altas nesse projeto de reforma tributária, embora a gente tenha uma expectativa de alíquotas menores do que a gente paga hoje em dia. Essas alíquotas, em torno de 25% a 27%, sobre serviço, não é exorbitante? Vamos lá. As alíquotas, elas foram colocadas para embasar o debate. A primeira vez que a gente teve uma previsão de alíquotas foi agora nesse estudo do IPEA, que colocou que colocou a arrecadação da PEC 45 com a alíquota um pouco maior, que seria de 27,5%, 28%, e, e da PEC 110 um pouco maior até, por conta do tamanho dos impostos também que ela abrange. Nosso deputado está Mas, falando que com a crise econômica a implementação terá que ser imediata. olha, Verdade. Se para as mim, alíquotas forem menores do que as de hoje e forem para fomentar a economia, realmente vai ter que ser imediata mesmo. com Mas temos certeza, a gente vai. condição de ser imediata? Olha, a gente tem condição, agora tem que ter vontade política para isso. A reforma tributária no primeiro momento, ela não vai ser boa para ninguém, porque a complexidade vai aumentar, a gente precisa fazer esse caminho justamente para que a gente consiga sair de os penduricalhos que foram criados, né, os puxadinhos tributários, como eu falei, e a criação de um sistema tributário paralelo, ele seria a melhor, eu acredito que a melhor forma, vou até brincar um pouco o português, a menos pior forma para
para que a gente consiga realmente alcançar uma reforma tributária plena. Porque se a gente troca de sistema tributário de uma hora para outra, a gente pode ter uma perda de percepção, né, dos preços relativos e o Brasil sofreria muito com a inflação. E também se a gente faz uma reforma tributária muito longa, a gente também vai estar penalizando os empreendedores num cenário muito pior do que a gente já vive. Então, tem algumas questões que ficam um pouco fora dessa discussão, mas que merecem ser lembradas, que é a questão de você também ter eleições a cada 4 anos e a cada 2, né, na prática, e, e que poderiam influenciar para que no meio do processo da transição da reforma tributária a gente fizesse algumas mudanças, como aconteceu na Austrália. Eles não aguentaram algumas por muito tempo e acabaram fazendo algumas mudanças no sistema. E, de certa forma, isso pode ser prejudicial, né? Porque a gente acaba alongando esses prazos. Então, É, eu então acredito que é, trabalhar com dois é sistemas em complexo. um país que já está aí reincidente em colapso na economia talvez seja muito ruim, porque nesse momento a gente vai precisar que as micro e pequenas empresas gastem com contabilidade, com serviço jurídico. Então, eles já saem prejudicados em detrimento das grandes empresas que têm um poder maior, né? Ó, a gente está nos nossos últimos 8 minutos e eu tenho ainda duas perguntas que eu gostaria muito de te fazer. A gente viu que nesses dias de pandemia, os estados têm buscado subterfúgio para aumentar a arrecadação. Prova disso é que a gente viu no Congresso Nacional 3 PLs que instituem aí novos tributos. Uma é a PL 50 no Senado, né, que prevê empréstimo compulsório. A gente falou bastante disso, empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas no mesmo PL, só para burlar o princípio da anterioridade. Vimos aí a PL 34 da Câmara dos Deputados, que é só empréstimos compulsórios, e talvez ela tenha aliado muita força e se tornado uma queridinha, e a gente não dava nada para ela lá no começo, né? E vimos agora uma recente sobre tributação digital, uma coisa nesse sentido. E os estados têm buscado cada vez mais uma possibilidade de se tributar o digital. E a gente viu que tem uma discussão sobre competência, não vou entrar muito nisso, se é ISS ou ICMS. Sobre isso, como fica na reforma tributária a tributação do digital, desses meios de tecnologia? A tributação do digital, ela tem sido discutida no mundo inteiro, né? É uma grande discussão e é bem polêmico também, porque os países não sabem se tributam no próprio território, se tributa remessa de dinheiro, ou qual seria a real base tributária para arrecadação. Mas na reforma tributária, eu acredito que ela não poderia inviabilizar o digital e que teria que ser numa linha do que o mundo tem feito, né? Que é o DST, que eles falam, Digital Service Tax, que é justamente uma alíquota diferenciada, né? Eles têm colocado como um excise tax. Nosso deputado, eu tô adorando. Ele tá super, super aqui, ó, tecnológico. Então, vamos ver se com a crise econômica a implementação dela tá. A alíquota terá que ser do tamanho da atual arrecadação. Hoje, a alíquota média de bens é de 55% e no IBS será 40% menor. Ah, tá. Sobre aquele ponto da alíquota que a gente chegou a discutir, entendi. Isso. É, A né? alíquota a alíquota efetiva acaba ficando muito menor, né? Quando a gente consegue passar por esse horroroso período de transição e conseguir chegar no ponto ideal, a gente consegue limpar o tributo e realmente precisar só da estrutura do fisco necessária, só da burocracia necessária, né? Que seria muito menor. E É, a tendência seria que os escritórios de contabilidade diminuíssem, né? Isso, os é. departamentos de tributários das grandes empresas. E eu acredito que os advogados tributaristas, nesse período de transição, teriam muitas teses para trabalhar e que acabariam ficando uma parte muito mais consultiva no futuro, né? Eu particularmente amo trabalhar no consultivo, porque a gente vê quando pega uma empresa nascendo e evita que ela tenha problemas, é o que eu mais gosto de fazer. Então, acho que
Se todas as empresas tivessem esse preventivo, o Brasil não estava aí com trilhões judicializados, né? O que é muito ruim, tanto para a empresa quanto para mim, que sou sociedade, quanto para a classe dos advogados tributaristas. Mas sobre a reforma, eu acho que ela deixa muitas lacunas, principalmente sobre a possibilidade de créditos. Aí, por exemplo, créditos da exportação, créditos decorrentes da exclusão do ICMS da base de cálculo da PIS e da COFINS. Então, como nenhuma das duas PECs prevê a possibilidade de compensação desses créditos que hoje temos, talvez nesse primeiro momento de transição a judicialização fosse muito maior, até que no nosso poder judiciário, pelo seu órgão máximo aí, né, STF, se manifeste a respeito de como ficariam esses créditos depois da reforma tributária, né? Então, meu risco é a Justamente. gente dar um tiro no pé, aprovar uma reforma às pressas, com bastante lacuna, e lá na frente a gente se vê fadado a buscar o judiciário novamente. E essa questão dos créditos, ela é muito séria, né? Até porque os estados já têm dificuldade financeira, a União já tem, agora a gente está passando por um período de superendividamento e, o poder, o Congresso Nacional tem que encontrar uma saída para isso. Eu acredito que se a gente não faz isso via Congresso, a, a possibilidade de judicializar pode ser muito frustrante, tanto para quem é para o empresário quanto para o poder público, né? A gente não consegue saber o que sairia de uma decisão do Supremo. Então, nesse momento, como a gente vai discutir a reforma tributária, acho que o mais importante seria justamente que a gente realmente colocasse essas questões na mesa e conseguisse trabalhar junto para achar uma saída. Eu também não tenho uma saída para isso. A gente poderia Deixar o menos, encontrar. o mais perfeita possível, né? Se é que existe uma reforma perfeita. Justamente. Uma saída seria colocar mais ou menos como é feito com os precatórios hoje, né? Mas a gente sabe também que não agrada tanto porque a, a, a- o Eu endividamento tiro a público é tão possibilidade de alto que crédito ele. imediato para poder receber em 10 anos, e sabe, se lá receber quando, não sei como está a União É, pagando precatórios, mas meu estado está pagando precatórios de 2018, até que está rápido aqui no Mato Grosso. aí Mas o tá, ruim é tá que eu rápido tiro o mesmo. fôlego da empresa imediato e boto isso a longo prazo, né? Então, talvez na hora de contabilizar também a gente abarrote aí o judiciário com isso. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais Hugo, uma meu vez. amigo, pessoa que eu tenho orgulho de chamar de amigo, mesmo sem conhecer. Hugo, a gente entrou nos nossos dois últimos aí, minutos finais. Então, eu queria muito que, além de você deixar a sua mensagem final, né, que eu peço para todo mundo aqui, falasse um pouquinho sobre os pontos positivos da reforma tributária na sua visão. Aí tá, hoje primeiro eu queria agradecer muito o convite. Eu pude acompanhar aqui a discussão com professores super gabaritados. Eu até fiquei brincando contigo, falando que, nossa, que missão que você me colocou para falar bem no final. Mas eu acho que as visões acabam se completando, né? A gente tem muito trabalho para fazer junto. E eu acho que a reforma tributária, ela vem não para solucionar problemas de uma hora para outra. A gente tem que ter consciência de que isso vai demorar, mas que se a gente não fizer o quanto antes, a gente vai passar mais anos e anos discutindo o tema sem chegar a lugar nenhum. E todas as vezes que a gente tiver problemas financeiros, nós vamos encontrar iniciativas como as que estão acontecendo agora, que da tributação digital, da instituição de impostos sobre grandes fortunas e de instituição do empréstimo compulsório, que vão inviabilizar muito mais ainda o Estado brasileiro. Então a gente tem que dar um passo, vai acabar, né? A gente tem que dar um Não, passo para que a gente consiga criar um ambiente orgânico para que as empresas consigam trabalhar e ter competitividade internacional e não dentro do território nacional, e que para a gente consiga entregar um Estado que realmente que entregue saúde, educação para a população. É isso que eu Hugo, acredito muito. ia falar o tanto que eu te perturbei em empréstimos compulsórios, né? Estamos aí real nos segundinhos e a te agradecer por ter disponibilizado o seu tempo de sexta-feira, por estar aqui comigo, me presenteando e fechando com chave de ouro essa semana dedicada à reforma constitucional tributária.
Quero dizer que sou sua fã do trabalho que você faz aí no gabinete do deputado Alexis Fontane, e Muito dizer da obrigado. importância que você tem por meio dos seus estudos e de